1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Amém? Vamos orar ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta noite tão abençoada que o Senhor tem dado para cada um de nós, esta oportunidade de nos reunirmos como igreja do Senhor para prestarmos o nosso culto, a nossa adoração em Tua honra e também, Senhor, para sermos ministrados pela Tua palavra. Eu rogo neste momento a direção do Teu Espírito Santo, a ajuda do Teu Espírito Santo, para que eu possa, Senhor, da melhor maneira transmitir ao coração do Teu povo toda a boa palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Meus queridos irmãos, já se passaram quase 2000 anos desde que Cristo estabeleceu, edificou a sua igreja. Quando Jesus edificou a sua igreja, ele afirmou que a sua igreja seria forte, resistente, vencedora. Jesus disse que as portas do inferno, ou seja, o poder da morte, não teriam poder, domínio, não prevaleceriam contra a sua igreja. Jesus também prometeu aos que acreditarem na sua palavra que ele estaria com a sua igreja até o fim dos tempos, até a sua volta. Poucos dias depois de Jesus subir aos céus, o Espírito Santo, como fora prometido, veio sobre a igreja. O Espírito Santo dominou, tomou o coração de todos aqueles que estavam reunidos, orando e esperando por esta promessa. Os primeiros cristãos eram pessoas cheias do Espírito Santo, tomadas por uma ousadia, por uma autoridade, por um poder sem igual. E eles saíram por todas as partes, anunciando o evangelho do reino, proclamando a boa notícia. Diante deste quadro, nós podemos concluir que o início da igreja de Cristo, da igreja que ele edificou, foi um início muito poderoso. Mas o tempo passou. E hoje eu quero lançar uma pergunta aqui para a igreja contemporânea. Para nós, os cristãos da atualidade. No que a igreja de Cristo se transformou? Será que a igreja continua tão forte, tão poderosa, tão ousada, tão cheia do Espírito Santo como em seu início? Se nós olharmos para as estatísticas, hoje no mundo temos pelo menos 2,3 bilhões de pessoas que professam a fé cristã. Pessoas que se declaram seguidores de Jesus, que fazem parte da igreja que ele edificou. Mas a pergunta é: que igreja? Se nós olharmos para estes mais de 2,3 bilhões de cristãos, nós vamos enxergar o que é um cristianismo dividido. Nós vamos enxergar um povo que não tem consenso em relação à fé que professam. Nós vamos perceber que existem, dentro daqueles que se declaram seguidores de Cristo, igreja de Cristo, muitas ramificações e cada um defendendo o seu ponto de vista. Como nós podemos explicar esta diversidade
que há entre os cristãos. Diversidade de pensamentos e de opiniões. Como nós podemos explicar as divergências teológicas que muitas vezes comprometem a integridade dos ensinamentos de Jesus para a igreja? Nós devemos lembrar, queridos, que Jesus não apenas edificou a sua igreja, mas ele garantiu por suas palavras que a igreja não seria vencida, não seria derrotada, que a igreja prevaleceria contra todo o poder, seja humano ou sobre-humano. Mas como saber se esse cristianismo dividido que nós estamos vendo representa a igreja de Cristo? Qual é a relação que existem entre tantas controvérsias teológicas e os ensinamentos de Jesus? Nós só vamos entender essas coisas, só vamos compreender estas perguntas e muitas outras, se nós olharmos para as Escrituras, porque as Escrituras podem nos orientar, podem nos responder a estes e outros questionamentos. Vejam bem, queridos, primeiro, o fato de Jesus afirmar que a sua igreja seria forte, triunfante, que ela prevaleceria contra o inferno, não significa que os cristãos não possam ser enganados. Nós precisamos entender que o fato de a igreja caminhar sob a promessa de ser triunfante, o próprio Jesus advertiu os seus discípulos sobre o perigo do engano, lá em Mateus 13, 22 e 23. Jesus falou assim: olha, vão aparecer falsos profetas, falsos messias, alguns vão fazer milagres, maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus, que é a igreja de Cristo. E aí Jesus diz: prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isto antes que aconteça. Ou seja, todo esse cenário controverso que há no mundo cristão não é novidade para quem conhece as Escrituras e se dedica a ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Porque Jesus avisou e disse para os seus discípulos: já estou dizendo isto antes que aconteça, para que vocês estejam preparados e não caiam no engano. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele também demonstra uma preocupação em relação a este tema do engano que há entre os cristãos, quando ele fala assim que, como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, da serpente, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Ou seja, Paulo também demonstra essa preocupação. Mas voltando às palavras de Jesus, ele não apenas advertiu os seus discípulos para que estivessem atentos a este respeito, como também ele ensinou os seus discípulos a maneira prática de identificar os falsos cristãos dos verdadeiros cristãos. Jesus falou assim: a porta estreita, o caminho é difícil, e eles levam a vida e poucas pessoas entram por esse caminho. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, que aquele que realmente deseja se tornar um seguidor dele, vai entrar por uma porta estreita, por um caminho apertado, e não são muitos que encontram e entram por esse caminho. Mas ele continua e diz assim: porém, cuidado com os falsos profetas que chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês o conhecerão pelo o que eles fazem. O que Jesus estava dizendo: as obras irão revelar quem é e quem não é. Ou seja, os frutos que a pessoa produz
podem nos ajudar a distinguir e identificar a verdadeira igreja de Cristo em relação aos que pregam um falso evangelho. Por isso que a recomendação de Paulo a Timóteo, na carta que nós lemos, tinha a finalidade de ajudar o jovem pastor em sua jornada de fé, de como ele deveria proceder, como deveria ser o seu comportamento, o seu modo de vida em relação à igreja que Paulo a chama de família de Deus. Ou seja, a igreja é o povo de Deus, ela é muito especial aos olhos de Deus. Eu sei que não vou terminar esse sermão nesta noite, talvez eu vou precisar de umas 3 ou 4 reuniões para poder falar sobre o tema que Deus colocou no meu coração. Qual é o padrão da igreja que Cristo edificou? Não é um tema que a gente pode falar uma única vez e vamos descobrir todas as verdades. Nós precisamos de muitas reuniões, nós precisamos de estudos bíblicos para aprender o que é necessário sobre a verdadeira face do seguidor de Cristo. E o meu dever, igreja, em relação a vocês, é apresentar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e na minha mente, de acordo com a sua santa palavra, no sentido de instruir e de motivar a igreja, para que a igreja caminhe na direção certa, para que através das nossas orações, da nossa comunhão no cotidiano, nós possamos conhecer mais a vontade de Deus e os seus propósitos para a igreja. Então hoje eu vou me limitar a falar apenas sobre 2 aspectos da igreja que Cristo edificou. E o primeiro desse aspecto é que a igreja de Cristo, ela é constituída por um povo completamente dedicado a Deus. A igreja que Cristo edificou, segundo a carta de 1 Pedro 2, 9 e 10, ele fala assim: ela é uma raça escolhida, que serve como sacerdotes do rei. A igreja é uma nação completamente dedicada a Deus, um povo que pertence ao Senhor, escolhido para anunciar os seus atos poderosos. E Pedro continua e diz assim: vocês não eram, mas agora vocês se tornaram povo de Deus, e vocês conheceram a misericórdia de Deus. Então a igreja que Jesus edificou, ela é um povo escolhido, dedicado, especial, zeloso, que ama a Deus, que ama a sua obra, que ama a sua palavra, que tem um desejo profundo no coração de comunicar esta verdade para outras pessoas, de tornar Cristo conhecido para o maior número possível de pessoas, não apenas através de nossas palavras, mas de nosso padrão de vida, de nosso modo de vida. A igreja de Cristo, ela começa com um pequeno grupo de pessoas. Essas pessoas, elas são espiritualmente transformadas pela palavra de Cristo. São pessoas que foram transformadas pela experiência do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre eles e eles receberam o poder do Espírito Santo. Esta igreja, segundo Paulo, ele acrescenta dizendo assim que esta igreja dedicada, zelosa, que ama e tem prazer em servir a Deus, é a igreja que recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo, segundo Paulo, ele é fundamental para qualquer pessoa que se deseja tornar membro da igreja de Cristo. Paulo fala: quem não tem este Espírito não pertence a Deus. Ou seja, não foi a religiosidade relacionada ao costume, às tradições, que trouxe poder ou que dá poder a quem deseja seguir a Jesus. Mas é o Espírito Santo que garante esse poder, que dá autoridade ao crente, para que através desta vida no Espírito, ele possa impactar outras pessoas e possa levar outras pessoas a conhecer esta tão maravilhosa graça. Notem, queridos, que a igreja que Cristo edificou, ela se referia a pessoas.
Um grupo de pessoas que se reuniam depois de aceitar a Cristo com um propósito de conhecer mais acerca das coisas de Deus. Ou seja, a igreja que Cristo edificou, ela é uma assembleia, é um ajuntamento, é um grupo de pessoas e não o edifício onde essas pessoas se reúnem. Então talvez você vai me dizer assim: então pastor, não há necessidade que eu vá ao templo para adorar a Deus. Sim, há necessidade. Eu não estou dizendo que o local da reunião seja irrelevante. Mas o que eu estou dizendo, queridos, que a igreja só existe quando há pessoas. Porque a palavra igreja é assembleia, ajuntamento, reunião de pessoas. Então vejam bem, se nós tirarmos as pessoas do templo, não haverá igreja, vai restar apenas o edifício, porque a verdadeira igreja somos nós, eu e você. Quando nós nos reunimos, nós formamos a igreja, o corpo de Cristo. E se nós olharmos para a Bíblia, as reuniões coletivas era uma ordenança bíblica para os filhos de Israel. Lá no livro de Levíticos, capítulo 23, versículo 3. O povo de Israel costumava se reunir sempre no dia do descanso, que era o sábado, que começava na sexta-feira, no pôr do sol, e ia até o sábado, no pôr do sol. E eles costumavam se reunir nas sinagogas, nos lugares de reuniões, com um propósito: estudar as Escrituras como forma de culto a Deus. Ou seja, a igreja se reunia para conhecer mais o Senhor, para saber qual era a vontade de Deus para eles. Lá em Levítico 23, 3 diz assim: o dia de descanso é sagrado, é o dia quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Este é um dia dedicado a Deus. Os primeiros cristãos, eles mantiveram esta prática, herança do povo hebreu, de se reunir para estudar, para aprender as Escrituras. Nas reuniões dos primeiros cristãos, eles oravam, eles cantavam, eles testemunhavam, eles liam salmos, eles profetizavam, eles aprendiam juntos sobre o que é ser cristão. Lá em Atos 2,46 diz que todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. Atos 3:1 diz que Pedro e João, em pleno dia da semana, estavam indo ao templo para a oração das 3 da tarde. Atos 27 diz o seguinte: nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão, aonde? Também no templo. Lucas 24:53, e passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Eu não quero dizer para você que o mesmo costume que esses cristãos tinham naquela época, quando eles tinham uma disponibilidade de tempo maior, deva ser seguido à risca. Mas o que nós podemos aprender com os judeus e também com os primeiros cristãos é que nós precisamos desenvolver um hábito de dedicar um tempo da nossa agenda para estar no culto, para prestar um culto em coletivo, ou seja, uma igreja reunida ao Senhor. Nós precisamos ter esse momento onde as pessoas se reúnem, se possível com as suas famílias, onde as pessoas deixam de lado, como deixavam os judeus, as tarefas diárias, para se dedicar a oferecer a Deus um culto em gratidão, louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito por eles, e também para ouvir o que Deus tinha para lhes dizer através da sua palavra. A reunião, ela tinha uma certa periodicidade, tanto que lá em Atos 11:26, onde fala que nós, os discípulos de Jesus, foram chamados pela primeira vez de cristãos na cidade de Antioquia. Paulo e Barnabé gastaram exatamente 1 ano da agenda deles se dedicando ao ensinamento das Escrituras àqueles irmãos, para que eles pudessem conhecer a Cristo. Queridos, a igreja que Cristo edificou, ela é constituída por pessoas que se reúnem para receberem a instrução da palavra de Deus, por pessoas que carregam as Escrituras como seu manual diário.
como um livro de instrução, um livro didático que, segundo Paulo, ele diz, as Escrituras são inspiradas por Deus e é útil para ensinar toda a verdade. No entanto, nós precisamos entender também que a igreja, ela é mais do que uma assembleia, um ajuntamento de pessoas que se reúnem para receber instruções sobre a palavra de Deus. A igreja, ela é o povo escolhido de Deus, ou seja, estar aqui nesse momento, nesta reunião, é um privilégio que nem todos podem ter, de ouvir a exposição da palavra de Deus, e além de tudo isso, poder se declarar diante do Senhor, que nós somos o povo escolhido de Deus. Louvado seja o Senhor. Deus continua chamando pessoas. Deus continua. O Evangelho é como uma porta aberta para todos aqueles que querem fazer parte da igreja de Cristo. Qualquer um, independente de quem seja, tem a oportunidade de vir e se assentar no lugar de reunião e fazer parte desta assembleia da igreja. Mas infelizmente muitas pessoas estão recusando o convite. Queridos, desde o início da criação, que Deus tem procurado estabelecer um relacionamento com a humanidade. Deus faz isso desde o princípio com os patriarcas, com os profetas, com os reis, com os juízes, através da nação de Israel. Deus sempre procurou se relacionar com as pessoas. E neste tempo presente, Deus procura se relacionar com as pessoas através da sua igreja, que prega verdadeiramente a sua palavra. Ou seja, a igreja de Cristo, ela é o novo Israel de Deus. A igreja é o meio pelo qual Deus se relaciona com as pessoas. E Paulo lá em Romanos 2:29, ele fala assim, que o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. Isto é uma coisa que o Espírito de Deus faz, e não a lei, não a escrita. Ou seja, a igreja de Cristo é o novo Israel. Os cristãos são os judeus, no sentido espiritual. Ainda que os homens, os cristãos, não tenham sido circuncidados e as mulheres não se veem obrigadas a seguir as tradições da lei hebraica, mas nós nos tornamos o novo Israel de Deus, segundo Gálatas 6:15 e 16, que fala assim: não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa em Cristo. Você é uma nova pessoa em Cristo, então você faz parte da família de Deus, da igreja de Deus, do Israel de Deus. Você está sob a promessa. Em Romanos 11:17, Paulo fala assim, que os cristãos foram enxertados no lugar dos judeus que desprezaram a vinda do Messias. Paulo diz que alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados. Um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Ou seja, nós não éramos merecedores, mas os judeus recusaram, não aceitaram. A Bíblia diz que Jesus veio para eles, mas eles não o receberam. Porém, todos aqueles que o receberam, receberam também o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus. Porém, se você continuar lendo Romanos capítulo 11, a partir do versículo 17, você vai ver que Paulo diz o seguinte: olha, se Deus não teve nenhum problema em quebrar, em tirar alguns galhos da oliveira cultivada, que foi os galhos que foram quebrados dela, quanto mais de uma oliveira brava. Ou seja, nós devemos reconhecer esse privilégio que Deus nos deu, mas entender que para estar enxertado nesta oliveira, que é a fonte da vida, que é Jesus, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. O segundo aspecto da igreja que Cristo edificou é que a igreja de Jesus é um povo espiritualmente transformado.
Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo fala assim: deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Voltando lá para o livro de Atos, no capítulo 3, quando Pedro cura aquele homem aleijado que ficava nos portões do templo pedindo esmola. Então Pedro diz para ele: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, seja curado. E aquele homem foi curado, então ele entra saltando no templo, glorificando a Deus, e a Bíblia diz que as pessoas ficam admiradas em ver aquele milagre acontecido. Pedro não perde a oportunidade, e Pedro começa a falar para aquelas pessoas sobre o poder de Cristo. E no versículo 19 de Atos 3, Pedro fala assim: arrependam-se e voltem, ou seja, se convertam para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. O que as exortações de Paulo em Romanos 12 e as declarações de Pedro têm em comum? Vejam bem, três palavras que mostram o poder da transformação da igreja de Cristo. Que palavras são estas? Primeiro que Paulo diz: permitam que Deus transforme vocês, ou seja, a palavra transformar. Pedro ele diz o seguinte: arrependam-se, ou seja, arrepender, e se convertam a Deus, converter. Três palavrinhas que nós precisamos compreendê-las para entender o significado da transformação espiritual. Arrepender, converter e transformar. A palavra arrepender, ela tem a sua raiz semântica no grego, na palavra metanoia, que transmite um conceito de, isso está na Wikipédia, se você acessar você vai encontrar, não estou te trazendo nada diferente. Conversão, ou seja, arrepender-se ou metanoia significa conversão. Conversão espiritual e conversão intelectual. Mudança de direção. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de temperamento, mudança de caráter, mudança de serviço, geralmente conotando uma evolução, ou seja, a pessoa não muda para pior, a pessoa muda para melhor. Isso é arrependimento. A palavra converter também tem a mesma origem, na mesma raiz de metanoia, que significa o que? Que a pessoa que deseja fazer parte da igreja de Cristo, ela deve reconhecer os seus pecados e deve estar disposta a promover mudança em sua vida em relação ao pecado. Eu vou repetir para você. A pessoa que deseja fazer parte da igreja de Cristo, ela precisa estar disposta. Esta disposição tem que partir da pessoa, de promover a mudança em sua vida em relação ao pecado. Ou seja, voltar-se para Deus é reconhecer, é mudar, é fazer o que é certo. E a palavra transformar, do grego metamorfo, significa transfigurar, alterar na aparência. Uma mudança radical ou total, que pode ser comparada à metamorfose da lagarta que se transforma numa borboleta. Ou seja, é uma mudança radical. Não é uma meia mudança. Não é permanecer no estado natural que se encontrava, mas é passar por um processo de transformação, onde as pessoas vão olhar e vão dizer assim: fulano de tal realmente mudou de vida. Esses conceitos, eles nos ajudam a entender a mudança que Deus espera dos seguidores de Cristo. Quando a gente fala de uma transformação espiritual, que muitos chamam de conversão, essa transformação espiritual, ela não pode ser alcançada pelos nossos próprios esforços. A gente pode até por um determinado momento tentar mudar a nossa aparência, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser. Mas nós logo seremos dominados pelo pecado que habita em nós. Ou seja, não é pela nossa força, não é pelo autoconhecimento.
Mas essa mudança milagrosa na maneira de pensar, ou seja, essa transformação espiritual, elas podem se dar apenas através do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, ele vai transformar as pessoas e vai convencê-las acerca do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que em Romanos 8:9, Paulo fala assim: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Queridos, nós não podemos de maneira alguma viver sem o Espírito Santo, porque a transformação espiritual, a transformação interior que há de se revelar em nosso exterior, depende da pessoa do Espírito Santo. E por que essa transformação é tão importante? Vejam bem, porque Deus quer, anote isso aí para você não esquecer. Deus quer que o seu povo pense e haja como ele e como seu filho. Isso é forte ou não é? Deus quer que o seu povo, a sua igreja, pensa e haja como ele e como o seu filho. Mas como é que nós vamos pensar como Cristo? Nós precisamos do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, porque ele vai se conectar conosco. E ele vai nos ensinar. E quando nós pensamos como Cristo pensa, então nós podemos nos comportar como ele. Porque quando a nossa mente, por isso que Paulo está dizendo, olha, vocês precisam permitir que Deus transforme a mente de vocês. Porque quando a mente é transformada, é moldada segundo a imagem de Cristo, naturalmente o nosso comportamento também será. Então essa transformação total em nossa mente, ela vai nos levar a entender como o pai e como o filho pensa. Filipenses 2:5, Paulo diz assim: tenham entre vocês o modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Muitas pessoas, queridos irmãos, podem achar que para entender a Bíblia é algo muito simples. Às vezes a gente até no afã de querer falar e incentivar as pessoas à prática da leitura da Bíblia, a gente costuma dizer assim, olha, é muito fácil ler a Bíblia. E eu concordo que realmente é muito fácil ler a Bíblia. É muito fácil entender a Bíblia em suas entrelinhas. Mas o difícil não é entender, é interpretar o que a Bíblia está querendo dizer. E muitas pessoas interpretam de maneira errada os temas ou princípios bíblicos. E sabe por que a gente faz isso? É muito simples. Nós temos uma tendência a ver apenas o que nós queremos ver. Por isso que tem tantas divisões. Porque quando as pessoas leem a Bíblia, ela já vai para a Bíblia não desprovida, mas provida das suas crenças, dos seus valores, das suas culturas, da sua educação, do seu pensamento. Então ele começa a ler a Bíblia, mas ele não lê como o Espírito de Deus quer que ele leia. Ele lê da maneira que ele acha que deve ler e entender. Qualquer pessoa pode fechar os olhos para não ver o que não quer ver. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia e de repente simplesmente saltar de um versículo para outro, de uma palavra para outro, fechar os ouvidos para não entender, ou melhor, para não aceitar o que a palavra de Deus está dizendo. E quando a pessoa fecha os olhos e os ouvidos espirituais, elas passam a ter ideias erradas do que realmente a Bíblia diz. Pedro, lá em 2 Pedro 3,16, ele está falando sobre algo que Paulo tinha escrito. E olha que as palavras de Paulo não eram tão difíceis assim de entender para muitos. Mas Pedro fala assim, olha, quando Paulo escreveu, existem algumas coisas na carta de Paulo que são de difícil compreensão, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada. Ou seja, a pessoa lê, mas ela lê da maneira que ela acha que deve ler, que deve entender. Ela não submete a leitura ao Espírito de Deus que pode trazer a verdadeira revelação que está contida naquela passagem. Somente aqueles que têm o pensamento guiado pelo Espírito Santo vão entender realmente o que a palavra de Deus está dizendo. Quem não tem o Espírito não entende, ou simplesmente rejeita algumas partes da Bíblia.
1 Coríntios 2,14, Paulo fala: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber aquilo que vem de Deus, os seus dons, e de fato também não pode entendê-los, porque essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Ou seja, nem tudo na Bíblia nós devemos ler e interpretar de maneira racional. Para entender melhor, nós precisamos, pelo menos, atentar para 3 questões importantes. Primeiro, muitas pessoas interpretam erroneamente as Escrituras, por causa da ausência do Espírito Santo que traz a verdadeira revelação. Quando a gente vai ler as Escrituras Sagradas, nós não devemos ficar lendo a Bíblia e procurando textos que corroborem com a nossa maneira de pensar. Nós não podemos ficar lendo a Bíblia procurando versículos que vão atestar a nossa ignorância. Então nós precisamos do Espírito Santo. Segundo, a tendência natural de quem não tem o Espírito Santo é buscar nas Escrituras uma interpretação que se acomode ao seu ponto de vista. Deixa eu ver o que a Bíblia está dizendo. Ah, isso sim, isso não. Isso aqui e aquilo não. Então a pessoa começa a separar, porque ela só quer aquilo que esteja de acordo com o que ela pensa. E terceiro, o egoísmo natural do ser humano. Muitas vezes as pessoas pensam que já que Deus é amor, então tudo que está escrito lá deve ser entendido da nossa maneira. Mas se esquecem que quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, movidos por interesses egoístas, nós nos afastamos da verdadeira fonte de revelação. A gente pode até ler a Bíblia, pode tirar versículos da Bíblia, a gente pode usar versículos para acusar o outro, nós podemos usar versículos para concordar com o pecado do outro. E quando nós fazemos isso por motivos egoístas, ou seja, tomados pelo nosso ego, nós nos afastamos da fonte da revelação. O caráter, queridos, da humanidade foi totalmente destruído ou distorcido por causa do seu pecado. O engano, o preconceito que se apoderou da mente das pessoas. E nós devemos reconhecer que isso também faz parte da nossa natureza. Por isso que Paulo está dizendo, vocês precisam permitir que Deus transforme a mente de vocês, ou seja, a maneira de pensar. Para que quando nós nos confrontarmos com a palavra de Deus, nós não fiquemos procurando justificativas para aquilo que nós estamos lendo, mas que sejamos capazes de olhar para as Escrituras e quando a palavra do Senhor, ela tocar em alguma ferida, nós sejamos capazes de reconhecer e dizer, Senhor, me perdoa, me ajuda, eu preciso melhorar. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para que os nossos interesses não sejam egoístas. Nós precisamos, igreja, nos arrepender, nós precisamos abandonar os nossos preconceitos e aceitar a autoridade das Escrituras. Nós precisamos deixar de lado aquilo que nós achamos certos para tentar ouvir o que o Espírito Santo quer nos dizer de novo. Infelizmente, vejam bem, aquele que está enganado não sabe que está enganado. Porque muitas vezes a mente, ela está tão destruída, ou seja, ela está tão obscurecida pelo pecado, pela ignorância, pelo egoísmo, que a pessoa não consegue perceber que ela está enganando a si mesma. A dureza de seu coração atrapalha a sua compreensão. Queridos, vejam bem, as pessoas endurecem o coração. Preferem não compreender alguns assuntos que vão contra as suas opiniões. E quando são confrontados, eles vão dizer, como Isaías profetizou acerca dos filhos de Israel, eu não estou vendo, eu não estou ouvindo. Somente Deus pode curar esta cegueira da nossa mente. Somente Deus pode trazer essa transformação na nossa mente. Queridos, eu sei que é muito difícil para alguns de nós, principalmente para aqueles que carregam consigo algumas fortes convicções religiosas de coisas que aprenderam. Isso me faz lembrar uma vez que eu me sentei com uma pessoa para aconselhar dentro das Escrituras,
E a pessoa não tinha argumento bíblico que justificasse a sua linha de pensamento. Então, num determinado, a pessoa falou assim para mim: olha, pastor, não interessa o que a Bíblia diz, mas o que eu creio. Ou seja, a que ponto chega a ignorância da pessoa? Porque quando ela está convicta das suas crenças religiosas que ela aprendeu, ela vai ter bloqueios para realmente entender o que a palavra de Deus está dizendo. E nós temos essa tendência natural. Geralmente a gente abraça aquilo que a gente aprendeu primeiro como certo, e o que vem depois não interessa. Nós aprendemos coisas com os nossos pais, aprendemos coisas com os nossos líderes espirituais. E quando alguém fala alguma outra coisa sob uma nova perspectiva, a gente tem uma dúvida imensa de aceitar. Porque aquilo que nós aprendemos primeiro já está enraizado dentro de nós. Então, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, nós precisamos contar com arrependimento. Nós precisamos reconhecer onde nós estamos e que precisamos mudar. O tema dos jovens aqui, recentemente no Congresso Missionário, nós precisamos aceitar o novo de Deus. Para que haja arrependimento, nós necessitamos ter compreensão espiritual dos nossos preconceitos. Nós precisamos ter compreensão dos nossos pecados e das nossas fraquezas e entender que com a ajuda de Deus nós podemos mudar. Até certo ponto todos nós tendemos a ser justos aos nossos próprios olhos. É assim ou não é? A gente, por mais errado que esteja, o outro está sempre mais errado do que nós. Nós temos todo ser humano, eu não estou falando de um, eu estou falando das pessoas. Nós sempre vamos achar que o nosso ponto de vista é mais certo. Então é natural que a gente pense que os nossos caminhos são bons. É natural que a gente pense que os nossos caminhos são justos, são certos. E o fato da gente acreditar que algo está certo não significa que seja correto. Alguém aqui ouviu na infância que comer manga e tomar leite faz mal? Alguém? Gente, demorou muito para poder eu ter a coragem de um dia testar e comer um pedaço de manga e tomar leite. Não aconteceu nada. Mas me disseram que fazia mal, que o bucho vira, que morre. Às vezes, queridos, nós precisamos entender que aquilo que a gente acha que está certo, na verdade, não está certo. A palavra de Deus nos adverte em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que existem caminhos que parecem certos para nós, mas na verdade esses caminhos podem nos levar à morte. Quando nós comparamos cuidadosamente as nossas crenças, ou seja, aqueles paradigmas, aqueles valores que nós carregamos dentro de nós e que nós consideramos irrefutáveis, que nós achamos que estão certos, mas quando nós comparamos eles com aquilo que Deus nos revela na Bíblia, a gente corre o risco, sabe do quê? De permitir que Deus mude. Então o medo da mudança nos leva o quê? A endurecer o coração. O medo da aceitação do novo nos leva o quê? A fechar os olhos, os ouvidos, a ignorar o que está sendo dito. Ou seja, nós temos essa tendência natural de muitas vezes achar que as nossas crenças estão acima das Escrituras. E esse é um perigo, porque quando a gente vai ler as Escrituras e vamos ler acreditando que as nossas crenças estão acima, nós não vamos entender o que Deus realmente quer nos ensinar. A nossa capacidade, eu estava meditando nessa palavra e escrevi aqui uma frase, que a nossa capacidade de enganar a nós mesmos, a capacidade que nós temos de enganar a nós mesmos, junto com a influência penetrante e enganosa de Satanás e do mundo, das culturas, dos valores do mundo ao nosso redor, é uma grande barreira para o nosso entendimento da Bíblia. Nós precisamos remover, tirar tudo isso. É muito fácil ver na palavra de Deus apenas aquilo que parece favorecer as nossas crenças, ignorar as verdades bíblicas que contradizem ou que podem nos corrigir acerca de coisas que nós acreditamos. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer assim, na minha opinião, quando vai discutir questões bíblicas, na minha opinião. Outros dizem assim, eu penso que. Tem uns que são mais contundentes e já vão logo dizendo, eu não concordo com meu irmão que disse para mim.
Eu não concordo, eu não aceito. O que eu sei, o que eu aprendi. Ele ainda fez menção do avô, do tio, do pai que tinha lhe ensinado coisas que estavam erradas. Mas ele disse que eles estavam certos. Ainda que isso confrontasse a própria Escritura. Então as pessoas muitas vezes dizem isso. Endurece o coração e se recusam a aceitar a palavra de Deus. A verdadeira igreja de Deus são aquelas pessoas cujo entendimento, cuja mente é espiritualmente transformada, aberta por Deus, para que possam ver as suas próprias faltas e pecados. Somente se a gente estiver dispostos a entrar na presença de Deus, desprovidos, nós seremos capazes de mudar os nossos pensamentos. Nós seremos capazes de mudar as nossas atitudes, por até mesmo as mais íntimas. Nós seremos capazes de mudar os nossos comportamentos. E então, de fato, vamos nos tornar seguidores de Cristo. Queridos, sem o Espírito de Deus, nada podemos fazer. A palavra do Senhor nos ensina que não devemos confiar em nosso próprio entendimento, quando o assunto é espiritual. Nós não podemos confiar apenas nas nossas habilidades naturais, no nosso achismo. Não podemos entender corretamente muitos aspectos da palavra de Deus quando nós nos apoiamos na nossa própria inteligência. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie na sua própria inteligência, esqueça o que você sabe, esteja aberto para entender algo novo que Deus quer mostrar para você. Então você será liberto. Esta é a igreja que Cristo veio buscar. Esta é a igreja que Cristo edificou. Eu estou terminando a palavra. Sem a ajuda do Espírito de Deus, a nossa perspectiva espiritual acaba sendo estragada, contaminada com os nossos apetites carnais, com a influência de Satanás na nossa formação, nas nossas crenças, nos princípios que nós acreditamos. O próprio Jesus advertiu os seus discípulos em Mateus 26:41, vigiem e orem para que vocês não sejam tentados. Nós precisamos estar vigiando o tempo todo. Vamos nos colocar em pé. Uma igreja constituída por um povo escolhido por Deus, que ama a Deus. Uma igreja espiritualmente transformada. Esta é a igreja que Cristo vem buscar. É a igreja que Cristo edificou. E para terminar, quando nós vamos estudar, ler, meditar na palavra de Deus, nós devemos fazer como Davi. Qual foi a atitude de Davi quando ele se aproxima de Deus, disposto a ouvir a voz de Deus, a compreender a revelação de Deus? Salmo 139, 23, 24. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Noutra versão diz: Senhor, tu me sondas e me provaste. Permita que Deus examine o teu coração, a tua vida. Permita que Deus fale ao teu coração. Você não precisa que ninguém vá até você, coloque a mão na tua cabeça e comece a dizer: eu estou te dizendo isso ou aquilo outro. Permita apenas que Deus, o Deus que sonda, o Deus que conhece o teu coração, Ele diz: prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero te convidar neste momento, enquanto nós adoramos ao Senhor, para você, vamos abrir os nossos corações e vamos permitir que Deus faça um check-up da nossa vida. Vamos permitir que Deus quebre os paradigmas, os conceitos, as crenças que são desaprovadas pela sua palavra, e que sejamos capazes de ser espiritualmente transformados pelo Senhor, pela sua palavra. Adore a Ele. Você que cantou essa canção, ela diz aqui: eis-me aqui, usa-me. Senhor, transforma-me conforme a tua palavra. Ou seja, faça, Senhor, uma metamorfose,
uma transformação total, radical. Muda a minha vida. Mas não é mudar simplesmente, é mudar conforme a sua palavra. Queridos, nós somos a igreja de Cristo. Nós não podemos esquecer destas verdades. Você não pode esquecer que você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Você não pode esquecer jamais que Deus quer transformar você espiritualmente, segundo a imagem do seu Filho. E para isso, nós precisamos ter a coragem que o salmista teve de dizer: Senhor, dá uma olhada aqui. Tem alguma coisa que precisa consertar? Tem alguma coisa que precisa tirar do lugar? Tem alguma coisa que o Senhor precisa jogar fora? Então faz isso, mas guia-me pelo caminho eterno. Eu te convido para orar neste momento comigo. Você não precisa dizer para quem está do teu lado quais são os pontos vulneráveis da tua vida que precisam ser transformados conforme a palavra de Deus. Mas você pode dizer para o Senhor neste momento, e creia, Ele pode mudar a tua vida.